À medida que a dívida nacional dos Estados Unidos se aproxima de 37 trilhões, o custo dos juros para servi-la totalizou 881 bilhões de dólares, superando a maioria dos outros componentes do orçamento federal. Isso significa que, à medida que as despesas com juros aumentam, a capacidade do governo de financiar programas sociais como Medicare, benefícios para veteranos e muitos outros enfraquece. Neste momento, não há solução para o problema, já que cada administração dos Estados Unidos opta por empurrar a questão para frente, esperando que se torne um problema de outra pessoa. Como resultado, a dívida continua a crescer e as taxas de juros relativamente altas elevam o custo do endividamento federal. Em outras palavras, a situação está piorando. Não importa como se meça, os custos com juros da dívida nacional estão atingindo níveis históricos. O Escritório de Orçamento do Congresso projeta que os custos com juros em 2025 totalizarão quase $1 trilhão. Isso é apenas o custo dos juros, o que representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior, após aumentos de 30% e 32% nos 2 anos anteriores. À medida que a dívida federal continua a crescer e o governo toma emprestados trilhões de dólares a mais, vamos discutir rapidamente quem possui toda essa dívida dos Estados Unidos. Atualmente, o saldo da dívida está em 36 trilhões de dólares, quase atingindo um novo recorde de 37 trilhões de dólares. Desses 36 trilhões, cerca de 29 trilhões de dólares são dívida detida pelo público. Esse é o dinheiro que o Tesouro dos Estados Unidos toma emprestado de investidores, tanto domésticos quanto estrangeiros. Os 7 trilhões restantes, ou aproximadamente 20%, são dívida intragovernamental, essencialmente promissórias internas entre diferentes partes do governo federal. Não é dinheiro que o governo realmente deve a investidores externos. É mais como a transferência de fundos dentro da mesma casa, por assim dizer. Economistas focam na dívida detida pelo público porque é isso que impacta os mercados financeiros, as taxas de juros e a economia real. Em dezembro de 2024, a dívida detida pelo público havia subido para quase 28 trilhões de dólares, chegando a quase 97% do PIB do país. Esse é um número que os economistas consideram perigosamente alto. Para ser totalmente honesto, está em um nível típico de tempos de guerra. O que está por trás desse número enorme? Um dos principais fatores é o aumento das participações domésticas na dívida dos Estados Unidos. Na última década, essas participações quase triplicaram, passando de 7 trilhões em 2014 para mais de 20 trilhões. Os 20 trilhões de dólares em 2024. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, desempenha um papel importante aqui. Em resposta à pandemia, ele dobrou suas participações em títulos do Tesouro, injetando liquidez para ajudar a estabilizar a economia. Mas, desde meados de 2022, o Fed vem reduzindo seu balanço patrimonial para combater a inflação que ajudou a alimentar. Outros grandes investidores domésticos incluem fundos mútuos e de pensão, bancos comerciais e companhias de seguros, governos estaduais e locais, e até mesmo pessoas físicas e empresas. Agora vamos olhar além das fronteiras dos Estados Unidos. No final do último ano fiscal, em 31 de dezembro de 2024, investidores estrangeiros detinham cerca de 8,5 trilhões de dólares em dívida dos Estados Unidos, o que representa quase 30% da dívida detida pelo público. Na verdade, isso caiu em relação a quase 50% em 2011, e a diminuição se deve em grande parte às compras agressivas de títulos pelo Federal Reserve durante a pandemia. Mas não se engane, a demanda estrangeira por dívida dos Estados Unidos continua relativamente forte, embora esteja em declínio à medida que a confiança nos Estados Unidos diminui globalmente. Claro, isso é resultado da falta de responsabilidade fiscal e de mudanças geopolíticas no poder. Japão e China juntos detêm quase 1,8 trilhão de dólares em dívida dos Estados Unidos, ou, grosso modo, cerca de 6,5% do total da dívida pública. Curiosamente, como mencionei anteriormente em muitos dos meus vídeos, as participações da China vêm caindo significativamente na última década, enquanto as do Japão permaneceram um pouco mais estáveis e consistentes.
Enquanto isso, o Reino Unido e outras nações ocidentais, na verdade, aumentaram seus investimentos na dívida dos Estados. A posse estrangeira da dívida americana traz tanto benefícios quanto riscos. Por um lado, investidores estrangeiros fornecem capital que pode impulsionar o crescimento interno, especialmente em tempos de crise. No entanto, os riscos realmente superam os benefícios nesse caso. Por outro lado, mais pagamentos de juros vão para o exterior, o que significa que há menos renda permanecendo dentro dos Estados Unidos. Ou seja, quanto maior a dívida, mais dinheiro é transferido para credores estrangeiros. E, nem é preciso dizer, a crescente dependência de investidores estrangeiros pode de fato reduzir o controle dos Estados Unidos sobre sua própria estabilidade financeira. Agora vamos voltar à dívida intragovernamental. Existe um saldo de US$ 7,7 trilhões, que é devido entre entidades governamentais. Isso inclui o Fundo Fiduciário da Previdência Social, que detém cerca de 2,5 trilhões, fundos de aposentadoria de funcionários federais, o Fundo Fiduciário do Seguro Hospitalar do Medicare e o Fundo Fiduciário de Rodovias. Essas não são dívidas devidas ao público e, na verdade, não têm impacto direto na economia dos Estados Unidos. No entanto, ainda refletem obrigações, refletem passivos futuros e, portanto, refletem a necessidade de financiamento sustentável dos programas. Então, por que isso importa, você pode me perguntar? Bem, importa porque altos níveis de dívida pública apresentam vários riscos para a economia dos Estados Unidos. Isso pode, na verdade, afastar investimentos privados, tornando muito difícil para as empresas crescerem. Níveis elevados de dívida também podem aumentar as taxas de juros, o que, por sua vez, eleva os custos para os consumidores e até mesmo para o governo. Um saldo crescente da dívida deixa menos espaço para responder a crises futuras, seja uma crise econômica, ambiental ou geopolítica. E talvez ainda mais importante, uma dívida alta aumenta o peso sobre as futuras gerações e pode eventualmente desencadear uma crise fiscal. Se os credores perderem a confiança na capacidade do governo de pagar suas dívidas, e sabemos que eles já começaram a questionar a capacidade dos Estados Unidos de gerenciar suas responsabilidades fiscais, então uma crise fiscal passa a ser uma questão de quando, e não de se vai acontecer. Até que os legisladores em Washington cheguem a um acordo sobre um caminho fiscal sustentável, a dívida continuará a crescer. Esse aumento ameaça programas essenciais, abala a confiança dos investidores tanto no país quanto no exterior e, em última análise, representa uma ameaça ao futuro econômico dos Estados Unidos. O tempo está realmente passando e é hora de Washington agir. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo rápido tenha sido interessante e informativo. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio, curta, inscreva-se e compartilhe. Isso realmente faz diferença. E não se esqueça de se inscrever em worldaffairsandcontext.com, que é o meu Substack. Eu adoraria ver todos vocês por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais!